Fala galera, mais uma dica de algoritmo para vocês. Em Portugal, hoje eu vou ensinar aqui uma equaçãozinha de IMC, tá? E dependendo do resultado do IMC, ele vai gerar algumas condições para saber se a pessoa está abaixo do peso, está no peso normal, sobrepeso e assim por diante. Então tem uma tabelinha aqui que se o IMC da pessoa for menor do que 18, ela vai estar abaixo do peso, 25, peso normal e assim por diante. E eu tenho aqui a fórmula para me encontrar o IMC, que é o peso dividido pela altura vezes a altura. Então, o que eu vou precisar? Eu já sei que eu preciso de uma variável peso, preciso de uma variável altura e preciso de uma variável IMC. E todas elas vão ser do tipo real, certo? Então, a primeira coisa que eu vou precisar é que o usuário indique aí o peso dele, né? Então vamos colocar aqui, escreva L e vamos perguntar para ele, digite o seu peso, certo? Agora a gente vai ler a variável, aqui é onde o usuário vai inserir o valor, né? Leia peso, certo? Então o escreva L, a gente fez a pergunta, e no leia peso o usuário vai digitar o peso dele e vai ficar armazenado então na variável peso. Agora o que eu preciso? A altura, né? Escreva L, vamos lá, digite a sua altura e vamos ler então altura. Beleza, então o usuário já vai cadastrar o peso e cadastrar a sua altura. Agora a gente vai pegar a variável IMC e vamos usar aquela fórmula que vai ser o que? O peso que o usuário cadastrar dividido o que? Pela altura vezes a sua altura, certo? Agora vamos colocar aqui um escreva L, vamos colocar aqui só para questão de teste o seu IMC vamos colocar aqui IMC. Vamos fazer um teste então. Digite o seu peso. Vou colocar aqui 85. Sua altura 1,83. O seu IMC é 25 ponto blá 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 blá. Beleza, tá funcionando. Então vamos tirar esse escreva L. Agora a gente vai criar as condições. Então se o meu IMC, né, for menor do que 18, o que vai acontecer? Então ele vai escreva, ele vai escrever aqui seu IMC vamos colocar aqui o valor do IMC e aqui na frente você está abaixo do peso. Eu vou fechar. Então, certo. Então, se o IMC dele for menor do que 18, então ele vai escrever ali seu IMC é tanto e você está abaixo do peso. E se não for? E se for maior do que 18? Então, eu vou colocar aqui se não e vou abrir mais uma C. E se o meu IMC for menor do que 25, então eu vou aproveitar isso daqui. Eu vou colar aqui. Seu MC é tanto e você está
no seu peso normal, certo? E se não for isso também, então vamos colocar lá. Se não, vamos abrir mais um SE. Se o MC for menor do que 30, então escreva. Aliás, eu já tenho aqui. Vamos colocar aqui só sobrepeso. Se não, SE e MC menor do que 35, então aqui obeso leve. Se não, de novo, SE e MC menor do que 40, então obeso moderado. Mais um, se não SE. Se meu IMC agora for maior ou igual a 40, então a coisa tá feia. Então você é um obeso mórbido, certo? E o que acontece aqui agora? Vocês perceberam aí que eu não fechei nenhuma condição, né? Agora que eu vou estar fechando todas elas, então eu abri quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 condições, tá? Então agora eu vou fechar todas elas. Então eu vou colocar aqui fim SE para a primeira, fim SE para a segunda, para a terceira, quarta, quinta e sexta. Beleza, vamos clicar aqui para ver o que acontece. Vamos colocar aqui aquela mesma. Vou colocar aqui 85 quilos e 1,83 m. Ele deu lá 25,38 sobrepeso. Vamos ver se está certo aqui então. Então abaixo de 30 sobrepeso, né? E ele está maior do que 25. Vamos colocar aqui agora 95 quilos e 1,83 sobrepeso ainda porque tá 28. Vamos tentar passar disso daí. 120 quilos, 1,83, obeso moderado, que deu 35 seu IMC, 35 e algumas bolinhas ali, então deu aqui obeso moderado, né, porque ele passou de 35. Então é isso daí, simples, como vocês podem ver. Lembrar sempre aí, então, de estar fechando todos os SIs que a gente abriu aqui em cima. Então, resumindo, a gente criou 3 variáveis do tipo real, porque os números são fracionados. Aqui a gente pediu, né, a gente fez só uma pergunta. Aqui no layer a gente está colocando a variável para o usuário preencher, né? Tá lendo o que o usuário vai digitar, preenchendo uma variável, atribuindo o valor para a variável, de novo, fazendo a pergunta, passando para o usuário atribuir o valor para a variável novamente. Então a gente pegou aqui o peso, a altura, e na IMC a gente só vai aproveitar esses valores aqui que foi atribuído pelo usuário dentro da fórmula do próprio IMC. E o resto aqui foi aquelas condições de C, né? Se o IMC for menor do que 18, então ele vai fazer o que? Ele vai escrever aqui que você está abaixo do peso. Se não, ele vai fazer mais uma condição. Quer dizer, é maior do que 18, mas é menor do que 25? Se for, ele vai colocar que seu peso está normal. E assim por diante até chegar no final. Certo? É isso aí. E até a próxima. Valeu!